com vocês. Sejam muito bem-vindos à UNAP, Universidade Apostólica. Estou passando aqui bem rapidinho para dizer para vocês que vamos começar uma jornada extraordinária, uma jornada de aprendizado, uma jornada de conhecimento, uma jornada que vai ficar marcado na nossa história. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que o povo, ele se corrompe, ele perece, por quê? Por falta de conhecimento. E o povo da IAP não vai sofrer com isso, de forma alguma, por falta de conhecimento. Não vai perecer por falta de conhecimento, porque nós vamos embarcar em um tempo glorioso de aprendizado para que nosso coração, a nossa alma, a nossa mente esteja mais ou menos parecida com Jesus. Um beijo no coração de todos vocês que já chegaram. Nós vamos fazer uma oração, mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte, que nessa jornada nós vamos ter vários professores que vão estar aqui trazendo, né, boas novas dos céus, boas novas do conhecimento de Deus para os nossos corações. Hoje nós vamos estar ouvindo o apóstolo Luiz Carlos, no próximo nós vamos ver qual professor vai estar trazendo uma proposta benéfica do reino de Deus para os nossos corações. Mas antes de começarmos, vamos de fato orar ao Senhor e pedir a Deus que nos conduza nessa jornada. Pai, em nome de Jesus, aqui estaremos nesse momento nos inclinar diante da tua grandeza, pedindo perdão por todas as nossas fraquezas, falhas, pensamentos e palavras e atitudes, e te pedindo, Pai, que faça algo tremendo nesse tempo, que seja um tempo de glória, que seja um tempo de regozijo, que seja um tempo alegre por estarmos alcançando e subindo mais um degrau de conhecimento para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por todas as pessoas que têm sede de conhecimento. Muito obrigado, meu Pai, por todas as pessoas, Senhor, que têm sede de aprender mais de Ti, que têm sede de estar mais aos Teus pés, inserido em um grupo que verdadeiramente deseja estar perto de Deus todos os dias. Que Deus possa abençoar a nossa jornada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a todos. Eu quero convidar aqui o nosso querido apóstolo Luiz Carlos, que vai dar continuidade a esse trabalho, tá bom? Um beijo no coração, amo vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus seja com todos. E aí, quem está animado para essa jornada? Responde aí no chat. Quem está animado para essa jornada, gente? Estamos começando uma jornada. Você sabe que primeiro a gente tem que começar, porque começando, depois a gente vai se ajeitando, né? É no andar da carroça que as abóboras vão se ajeitando. E é muito bom saber que você está aqui, é muito bom saber que você deseja aprender. A gente decidiu oferecer esse curso da Escola de Ministérios fechado para pastores do nosso ministério, pastores e bispos, porque a gente entende que a gente tem que falar a mesma língua, a gente tem que estar no mesmo degrau de conhecimento. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, que o Senhor Jesus mesmo estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha que lindo! Esses 5 ministérios
que Deus deu para ser o governo da igreja, eles são responsáveis por aperfeiçoar todos os demais santos da igreja. Para quê? Para que cada santo possa exercer o seu ministério com eficiência, com eficácia, fazendo o melhor para Deus. E o objetivo final, diz o texto, é que nós cheguemos à unidade da fé. Olha que legal. Interessante observar que o texto de Efésios 4, ele fala de dois tipos de unidade: a unidade do Espírito e a unidade da fé. Se você observar bem, os primeiros versículos dizem que a unidade do Espírito nós já a temos, porque o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você, habita em cada um dos nossos irmãos em Cristo. Então, o texto diz, no início de Efésios, que nós devemos nos esforçar para manter a unidade do Espírito, porque ela já existe. E como é que a gente faz isso? A gente precisa de aprender a amar, suportar, perdoar uns aos outros, para a gente poder andar na unidade do Espírito. Agora, já a unidade da fé, ela precisa ser conquistada. Ela é um processo que depende da atuação dos 5 ministérios. E é por isso que nós estamos aqui. E o nome dessa escola é Escola de Ministérios, não é por acaso. É porque o nosso objetivo é habilitar, capacitar as pessoas para que elas possam exercer, cada uma delas, o seu ministério. Vocês sabem que a nossa missão como igreja, como casa apostólica, é transformar multidões em ovelhas, transformar ovelhas em discípulos e transformar discípulos em discipuladores. E, por fim, transformar discipuladores em sucessores. Olha que legal, é um ciclo, né? E nós só estaremos felizes quando nós cumprirmos esse ciclo na vida de cada um daquelas pessoas que estão embaixo da nossa responsabilidade. Então você não é mais multidão, porque você já passou pelo estágio de ovelha, você também já não é mais ovelha, você já passou para o estágio de discípulo, e você também já está a caminho de ser um discipulador. Alguns de vocês já estão discipulando outras pessoas, outros ainda não. Então, o objetivo da Escola de Ministérios é te dar munição, te dar a ferramenta para que você possa discipular com sabedoria, discipular de forma eficaz. E é muito interessante que dentro desse ciclo, né, da nossa missão, a gente construiu uma jornada de crescimento. Você que tem a sua agenda, né, a agenda desse ano, a linda agenda da reconciliação, aqui na agenda nós temos a jornada do crescimento, que são 4 etapas pelas quais toda pessoa que entrar numa igreja IAP precisa passar. A primeira etapa, para transformar essa pessoa de multidão para ovelha, a gente oferece o curso da Escola de Consolidação. São 12 lições que fazem com que um novo convertido possa aprender os principais fundamentos da fé cristã. Então, a Escola de Consolidação é fundamental. Então, toda pessoa que chegar na sua igreja, você que é dirigente de congregação, você que vai ser dirigente, porque todos que estão aqui estão se habilitando para se tornar líderes que vão implantar igrejas, ou plantar igrejas, ou liderar igrejas. Então, é fundamental que você entenda isso, que toda pessoa que se converte na igreja, que a gente ganha para Jesus, ela precisa passar pela escola de consolidação. Depois disso, a pessoa é batizada e ela vai para a próxima fase do nosso ciclo, que é fazer a escola de discípulos. Então, a escola de discípulos são 9 meses de estudo para que a pessoa possa amadurecer na fé. Depois que ela conclui a escola de discípulos,
então ela vai para o terceiro ciclo, que é a escola de ministérios, que é onde você está agora. E depois da escola de ministérios, as pessoas que se formam na escola de ministérios vão poder, então, fazer a última escola, o último nível, que é a escola das águias, que é o nível que te habilita a ser um sucessor. Olha que coisa linda. Então, tudo isso foi preparado pela nossa apóstola, né, pela nossa equipe de estudiosos, nossa equipe de ensino. Para quê? Para que todas as igrejas IAP no Brasil e no mundo possam falar a mesma língua, possam ter acesso ao mesmo conhecimento e possam crescer na fé, na mesma maturidade. Legal, né? Bom demais. Então, esse é o caminho que nós estaremos fazendo aqui na Escola de Ministérios. E é importante que você saiba que a Escola de Ministérios, ela é um mini curso de teologia. Ela é um curso de teologia concentrado. Então, o que nós fizemos? Nós selecionamos das mais de 40 disciplinas que tem um curso de teologia, a gente selecionou as matérias que formam a espinha dorsal de um curso de teologia. São as principais matérias, as principais colunas de um curso de teologia. E nós trouxemos para vocês de uma forma didática, numa linguagem simples e clara, para que toda pessoa possa entender e possa aprender e possa multiplicar esse conhecimento, tá bom? E quais são as matérias? Alguém vai perguntar, né? São 7 matérias. A primeira matéria que nós vamos estudar, e que já vamos começar hoje, é a introdução ao estudo da Bíblia. O que nós vamos aprender nessa matéria? Nós vamos aprender como foi que a Bíblia foi formada. Por que a Bíblia merece credibilidade? Por que a Bíblia, de fato, é uma autoridade máxima para todos nós que cremos em Jesus? Então, como a Bíblia chegou até a nós? Qual foi esse percurso para que a Bíblia chegasse até nós e fosse preservada para que ela se tornasse, então, essa fonte inesgotável, essa bússola para a nossa fé? Então, isso nós vamos aprender nessa matéria chamada Introdução ao Estudo da Bíblia. Depois dessa matéria, a segunda matéria que nós vamos estudar chama-se Panorama Bíblico. O que a gente estuda no panorama bíblico? Nós vamos meio que fazer uma viagem de helicóptero, né? Sobre toda a Bíblia. Qual que é a ideia? A ideia é de você conhecer como que funciona toda a Bíblia e qual é um resumo de cada livro da Bíblia. Então, ao final da matéria Panorama Bíblico, o nosso objetivo é que você tenha muita compreensão do todo da Bíblia, tá certo? Para que você jamais se perca quando estiver ensinando, quando estiver pregando a palavra de Deus. Terceira matéria, depois de aprender sobre o panorama bíblico, nós vamos entrar numa matéria maravilhosa chamada hermenêutica bíblica. Olha que interessante. O que é hermenêutica bíblica? É a arte de interpretar textos corretamente. Aliás, não é nem a arte, é a ciência de interpretar textos corretamente. Então, é uma matéria assim muito desafiadora, onde a gente vai aprender aí quais são os pilares que nos ajudam a interpretar o texto bíblico sem gerar heresia, sem correr o risco de enganar as pessoas, e mais, a gente vai estar habilitado para observar aquilo que as pessoas estão dizendo de forma mais crítica, né? Verificar onde é que estão os erros. Às vezes, por exemplo, a gente canta uma canção e essa canção tem erros que são erros teológicos graves, né? Ou erros doutrinários graves. E a gente precisa de estar antenado acerca disso. Depois dessa matéria, nós vamos para a quarta matéria, que é a história da igreja. Uma história panorâmica da igreja. Por que a igreja é como ela é hoje, né?
Como é que foi essa trajetória histórica desde o dia em que Jesus ressuscitou, enviou os apóstolos? Como é que foi toda essa caminhada da igreja? Porque às vezes a gente tem a ilusão de achar que a igreja nasceu com a gente, mas não, a igreja tem toda uma história. E quando a gente olha para a história da igreja, sabe o que acontece? A gente percebe que muita coisa está se repetindo. E a gente pode o quê? Pode corrigir rumos que a gente possa estar entrando e que podem prejudicar a igreja. Amém, queridos? Então, essa é a quarta matéria, História Panorâmica da Igreja. A quinta matéria se chama Introdução ao Estudo da Teologia. Aqui nós vamos nos deter, basicamente, para mostrar para vocês como é que uma teologia é formada. O que é teologia? Como é que ela se forma? Não é isso? E isso vai nos ajudar muito, vai ajudar todos nós a podermos dialogar, a podermos entender, ler determinados escritos e entender com mais facilidade, porque a gente vai estar iniciado em todos os termos da teologia. Vamos aprender, por exemplo, como era a teologia escolástica, né? A teologia da Idade Média. Como que é a teologia chamada teologia liberal? O que é essa teologia liberal? Em que ela impacta hoje a igreja? Vamos aprender tudo isso. Isso é muito importante. Vocês vão ver que realmente é uma matéria muito, muito, muito importante para todos nós. Depois desse estudo, dessa matéria, vamos para a sétima matéria. Na sétima matéria, o nome dessa matéria é Teologia Prática. O que a gente aprende na teologia prática? A gente aprende as coisas principais da prática pastoral. Por exemplo, aconselhamento bíblico. Como aconselhar pessoas? Como é que deve ser esse aconselhamento bíblico? A gente vai aprender em teologia prática. Outra coisa que nós vamos aprender em teologia prática: como pregar, como ensinar, como preparar um sermão, como falar em público. Nós vamos aprender em teologia prática, não é? Como administrar uma igreja, como realizar uma cerimônia de casamento, como realizar uma cerimônia fúnebre, não é isso? Tudo isso a gente precisa aprender, isso é coisa prática e faz parte da teologia prática. E por último, para terminar, nós vamos ter uma matéria chamada apologética. Apologética é a matéria que se refere à defesa da fé, tá certo? Por quê? Por que é importante a apologética? Porque nós estamos vivendo dias muito graves na história da igreja, na vida da igreja, né? Estamos vendo a apostasia apregoada pelo apóstolo Paulo em Timóteo, ela está muito presente na vida da igreja. E como é que nós vamos dar razão da nossa fé? Como é que nós vamos defender a nossa fé? É para isso que serve essa matéria chamada apologética. Tá certo, queridos? Essa apostila vai estar disponibilizada para vocês, tá bom? Então, a cada matéria, você vai ter a apostila para você estudar e vai ter o questionário de avaliação para você mostrar que você está aprendendo, tá certo? E aqui no chat, você vai poder colocar suas dúvidas, suas perguntas, e nós vamos respondê-las todas. Vamos ajudar você a não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Agora, eu recomendo que antes de fazer pergunta, você leia a apostila, né? Que às vezes a resposta está ali no texto e a gente quer não ler e ter a resposta. Muito bem. Ditas estas coisas, nós vamos entrar na matéria Introdução ao Estudo da Bíblia, beleza? Então vamos lá. E a primeira coisa que nós vamos aprender é a diferença entre três palavras muito importantes. Quais são? Revelação, inspiração e iluminação. Revelação, inspiração e iluminação. Tem um teólogo chamado
W. Taylor, que ele disse uma coisa muito interessante, que eu vou ler para vocês, e que reflete, que nos dá a ideia mais clara do que é efetivamente a diferença entre inspiração, entre revelação, inspiração e iluminação. Ele diz assim: 3 doutrinas vão sempre juntas. Na inteligente apreciação do valor da Escritura, revelação, inspiração, iluminação. Para o autor do texto bíblico, veio a revelação. Para a Escritura que ele transmite, veio a inspiração. Para o leitor que busca saber por meio dela a verdade e a vontade de Deus, virá, nas condições da espiritualidade, a iluminação. Os profetas e os apóstolos foram movidos, suas escrituras foram inspiradas, nós somos iluminados. Olha o que ele está dizendo, que a revelação tem a ver com quem recebeu a escritura, tá certo? A inspiração tem a ver com o processo que Deus usou para influenciar os escritores. E a iluminação tem a ver com o trabalho do Espírito Santo para nos ajudar a interpretar corretamente as Escrituras Sagradas. Então vamos lá, vamos para a revelação. Essa palavra é uma palavra muitíssimo conhecida, né? Revelar dá a ideia de mostrar-se, né? Dá a ideia de desnudar-se, dá a ideia de descobrir o que estava encoberto, tá certo? Então, revelação é exatamente esse processo através do qual Deus, o nosso Criador e nosso Pai, ele resolveu tirar o véu, resolveu mostrar para nós, tirar a cortina e mostrar para nós quem ele é, mostrar para nós quem somos nós, mostrar para nós qual é a vontade, qual é o propósito, qual é o querer de Deus para as nossas vidas. Isso é revelação. E é interessante observar que nós que somos cristãos, aliás, antes de falar isso, é muito importante relembrar aquilo que vocês já ouviram, eu já falei muitas vezes e de muitas maneiras, que os estudiosos, eles entendem que existem 3 fontes de conhecimento. 3 fontes de conhecimento. Quer dizer que todo o conhecimento que nós já adquirimos na vida, eles vieram de uma dessas 3 fontes. Quais são elas? A razão, a experiência e a intuição. A razão é exatamente essa racionalidade que Deus nos deu, essa capacidade lógica de chegar a conclusões sobre o que é certo e sobre o que é errado. A experiência é esse processo através do qual a gente, tocando, sentindo, experimentando, a gente também aprende e cresce e adquire conhecimento. E a intuição é uma sensação interior que as pessoas têm, que não vem nem do raciocínio, nem da experiência, mas que faz a pessoa ter uma convicção sobre algo. Isso é intuição. Agora, essas 3 fontes de conhecimento construíram a nossa mentalidade. É verdade. Toda a nossa mentalidade, tudo aquilo que nós temos nos livros, né, da faculdade, da escola, todo esse conjunto de conhecimentos vem dessas 3 fontes. Agora, existe uma 4ª fonte que nem todas as pessoas têm acesso. Só tem acesso à 4ª fonte, que é a revelação, aqueles que já passaram pela experiência do novo nascimento. Quem nasceu de novo pode ver o reino de Deus, disse Jesus em João capítulo 3. Quem nasceu de novo pode ter acesso à revelação. Amém, queridos? Então nós, como cristãos, nós acreditamos num Deus pessoal, que é Pai, que sente, que tem vontade, que nos ama e que decidiu nos contar aquilo que nós precisamos saber sobre quem Ele é, sobre
o que ele deseja que nós façamos. Então, glória a Deus por isso. Deus é muito bom. Aleluia. Ah, estão dizendo que faltou a sexta matéria? Como assim? Primeira, introdução ao estudo da Bíblia. Segundo, panorama bíblico. Terceiro, hermenêutica bíblica. Quarto, história panorâmica da igreja. Quinto, introdução ao estudo da teologia. Sexto, teologia prática. E sétimo, apologética. Falei todos, hein? Teve gente aí que disse que eu não falei, mas eu falei. Mas está aí, repetido para você, as 7 matérias. A sexta, então, é a teologia prática, tá bom? Anota aí, quem está anotando, manda brasa aí, tá bom, queridos? Então, como eu estava dizendo, somente aqueles que nasceram de novo, que passaram pela experiência do novo nascimento, é que conseguem ter acesso à revelação. Por quê? Porque a revelação está num nível diferente, está no nível do espírito, e não no nível da razão, e não no nível da emoção, não no nível da experiência, mas está no nível do espírito. Então é um nível mais alto. Então, quem não nasceu de novo, o espírito está morto. Então, se o espírito está morto, ele pode ler a letra da Bíblia várias vezes que ele não vai conseguir entender, porque ele não nasceu de novo. Os olhos dele espirituais ainda estão abertos, não estão abertos, tá certo? Então, glória a Deus, porque Deus decidiu se revelar a nós. Agora, esse processo de revelação, ele tem dois tipos de revelação. Quais são eles? A revelação geral e a revelação específica. O que é revelação geral? Revelação geral é o fato de Deus se revelar a nós através das coisas criadas. Né? Paulo, aqui aos Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre a revelação geral, que é a revelação natural. Olha o que ele diz aqui, ó. Diz assim, ó, capítulo 1, para quem está acompanhando, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que estas pessoas sejam inesculpáveis. Percebe? Paulo está dizendo que as pessoas que não têm acesso à revelação escrita de Deus, que é a Bíblia, tá certo? Elas são indesculpáveis mesmo assim, por não conhecerem a Deus, porque Deus se deu a conhecer através das coisas criadas. Ora, quando você contempla o universo, como diz o salmista aqui no Salmo 19, ele diz algo lindo sobre a natureza. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra do seu poder. Salmo 19, 1. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, suas palavras até o fim do mundo. Olha que lindo. Então, percebe que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Para que coisa mais linda do que você contemplar a natureza? Contemplar a perfeição da natureza, né? Os animais, os reinos, né? O reino animal, o reino mineral, o reino vegetal. Como é incrível, né? Quando você olha para uma planta, ela nasce, cresce, gera frutos, e os frutos, né, geram os gomos, no caso da mexerica, da laranja, né? E é tão lindo você ver a perfeição da natureza. Também a observação do ser humano acerca
a observação do ser humano acerca do próprio ser humano, né, do organismo humano, do funcionamento humano, tudo isso deve fazer com que o homem se aproxime de Deus. Tem um escritor chamado Stephen Hawking, que ele escreveu sobre o universo. Ele era um homem, ele se declarava um homem ateu, mas no final da vida ele declara que realmente é impossível conceber um universo tão perfeito sem que haja uma mente que tenha organizado tudo isso. Percebe? Que até o homem mais ateu, quando ele estuda profundamente o universo, quando ele estuda profundamente a natureza, não tem como ele chegar a outra conclusão senão que tudo é muito perfeito. Não tem como a gente acreditar que tudo veio do acaso, né? É mais ou menos essa a ideia. Mas nós que temos acesso à revelação, e eu estava falando que a revelação ela tem esses dois tipos de revelação, a revelação natural ou revelação geral, e também a revelação específica. A revelação específica se divide em duas. A revelação histórica, que é quando Deus ele decide se manifestar ao povo de Israel, na história de Israel, não é? Você vai observando que Deus ele se manifesta na vida dos patriarcas, ele se manifesta na história da formação do povo de Israel, né, na ida de José para o Egito, depois na ida da família de Abraão para o Egito, depois na formação do povo, na escravidão do povo, depois na libertação, e todo esse processo histórico da história de Israel, você consegue enxergar Deus se revelando de muitas maneiras. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E sabe o que é mais interessante ainda? É que Deus não apenas se revelou, não é isso? Ele inspirou os escritores bíblicos. Ele influenciou a mente desses escritores para que eles pudessem descrever aquilo que Deus estava revelando. E o resultado dessa revelação histórica você vai encontrar os livros do Antigo Testamento. Né? Você vai encontrar todo o conjunto das escrituras sagradas do Antigo Testamento. Foi exatamente esse agir de Deus, inspirando, influenciando cada escritor para que eles escrevessem ou descrevessem aquilo que Deus estava revelando. E a soma de tudo isso está nesse livro maravilhoso, extraordinário, que são as Escrituras Sagradas. Amém? Então, a revelação geral ou natural é aquela que eu falei para vocês, e a revelação específica, ela tem dois lados. A histórica, que é Deus se revelando na história do povo de Israel, e nós temos a revelação perfeita de Deus, que é Jesus. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Olha que coisa tremenda que diz aqui em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 diz algo tremendo sobre a revelação. Diz assim, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Quer dizer, Deus falou aos pais pelos profetas, mas agora, nesses últimos dias, Deus nos falou através do Filho. E agora o autor de Hebreus começa a descrever o Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, através de quem fez todo o mundo, o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas.
Perceba essa descrição de Jesus como sendo a exata imagem de Deus, a expressa imagem de Deus, a estampa da glória de Deus. Então, Jesus é a revelação perfeita de Deus. Quando você vai para Colossenses, capítulo 1, aí você vê uma descrição muito linda de Jesus. No capítulo 1, eu vou ler para você aqui a partir do versículo número 13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora ele começa a falar de Jesus, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Olha que lindo! Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, por Jesus e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tivesse a proeminência, a primazia, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Olha que lindo! Quer dizer, Jesus, ele é simplesmente Deus que se fez carne. Ele é Deus que se fez carne para se revelar de forma clara, de forma contundente para todos nós. Amém, queridos? Então, Jesus é a revelação perfeita de Deus. E a soma da revelação histórica e da revelação perfeita, que é Jesus, está exatamente descrita nas Escrituras Sagradas. Então, lembra que o tema da nossa aula é revelação, inspiração e iluminação? Então, veja, Deus se revelou, tá certo? Deus se revelou historicamente e através de Jesus, tá certo? E Deus inspirou, o Espírito Santo soprou na mente dos escritores bíblicos para que eles descrevessem aquilo que Deus revelou. E isso se transformou nas Escrituras Sagradas. Olha que coisa linda! E, uma vez tendo as Escrituras Sagradas, tá certo? O processo através do qual o Espírito Santo nos ajuda a compreender a Bíblia, esse processo se chama iluminação. Então, revelação é Deus se mostrando a nós. Inspiração é o Espírito Santo soprando, influenciando os escritores para escreverem cada palavra do texto bíblico. E iluminação é o processo através do qual o Espírito Santo nos ajuda a compreender as Escrituras Sagradas. Olha que coisa linda, que maravilha, né? Deus é realmente tremendo. Então, meus queridos, quando você lê aqui em 1 Pedro, capítulo 3, olha que coisa, capítulo 1, aliás, 1 Pedro, capítulo 1, ele vai falar sobre a inspiração das Escrituras Sagradas, né? Mostrando para nós que não há nenhuma escritura que não seja inspirada por Deus. Amém, queridos? Não há nenhuma escritura que não seja inspirada por Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Agora, onde está você? Onde está o texto, gente? Meu Deus, será que eu perdi o texto aqui? Deixe-me achar aqui para que não haja nenhuma dúvida. Se tiver algum universitário para nos ajudar aí, não tem problema, tá bom?
Olha só, 1 Pedro, capítulo 1, versículo... 2 Pedro, o erro estava aí. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda. Nenhuma escritura foi inventada por qualquer homem. Ela foi inspirada. E aqui em Timóteo, Paulo vai dizer algo semelhante, falando sobre as escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha que legal. Toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Percebe? Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para corrigir, para exortar, para treinar, para habilitar, para tornar, aperfeiçoar a todos nós. Então, amados, olha que coisa linda. Esse processo da revelação de Deus, depois a inspiração do Espírito Santo e depois a iluminação do Espírito Santo. A revelação, Deus se mostra para nós. Na inspiração, ele influencia os escritores e na iluminação, ele nos ajuda, como leitores, a interpretar as escrituras sagradas. Que bênção, né? Agora, que legal, né? Muita gente não sabe, mas a Bíblia foi escrita ao longo de um período de mais ou menos 1.500 anos. E ela tem mais ou menos 40 escritores. Mais ou menos não, ela tem 40 escritores. A gente fala mais ou menos porque tem livro que a gente não sabe a autoria, tem dúvida, né? Mais ou menos 40 escritores. Agora, olha que interessante. Esses escritores, a maioria deles não se conheceu, viveu em épocas diferentes, tá certo? E, mesmo assim, quando você pega os livros da Bíblia, tá certo? Eles casam perfeitamente. Uma escritura complementa a outra. Não existe contradição nas escrituras sagradas. Existe uma unidade, o que evidencia a inspiração do texto bíblico. Quer dizer que são vários escritores, mas apenas uma mente que dirigiu, que tornou possível as escrituras sagradas. Entender que esse nome Bíblia não está na Bíblia. Esse nome Bíblia não está na Bíblia. Este nome foi dado numa tradução que os gregos fizeram, olha que interessante, lá antes de Jesus vir ao mundo, os gregos traduziram o Antigo Testamento para a língua grega, numa versão chamada Septuaginta, a tradução dos 70. E como eram muitos livros, né, no caso, naquela época eram os 39 livros do Antigo Testamento, então eles acharam que seria interessante chamar aquelas escrituras de biblos, quer dizer, uma coleção de livros. Que maravilha, né? Então, esse nome Bíblia não está na Bíblia. Então, às vezes você vai encontrar gente na internet, né, metendo pau, dizendo, porque Bíblia é uma coisa que está errado, porque não tem esse nome Bíblia na Bíblia. Claro, não tem esse nome Bíblia na Bíblia. Mas as escrituras sagradas são as escrituras sagradas. Pessoal, nós vamos terminando a nossa aula por aqui. Não é, pastora Laís? Cadê você? Vamos terminando a nossa aula por aqui, tá certo? Vamos mandar um questionário para vocês, vamos mandar essa apostila para vocês, tá bom? E faz o esforço, fala para os irmãos, para os outros pastores que você conhece, para eles estarem
conosco na próxima aula, na terça-feira que vem. Essa aula ela está sendo gravada, nós vamos enviar para você reouvir ou rever a aula, e também vamos mandar para aqueles que faltaram hoje, para eles também reverem esta aula e poderem fazer o nosso questionário, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Eu quero fazer uma oração final por você. Pai, obrigado por cada pessoa que acompanhou essa aula, por cada pessoa que vai acompanhar essa aula. Pai, abre o nosso entendimento, que o Espírito Santo possa completar aquilo que já foi dito e fixar aquilo que precisa ser fixado. Abençoa os teus filhos e os fortalece nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.